Eu vou chamar, então, a análise de Theo Cury sobre esse assunto, porque é o seguinte, mais uma vez, então a gente está falando, o governo minimiza porque, não, Hugo Mota não vai pautar. Não, é mentira que a oposição tem as assinaturas. A oposição apresentou a assinatura. Hugo Mota não vai pautar. Então, segundo o anteparo aí. Se pautar, não aprova. Se aprovar, não vai para o Senado. Não passa no Senado, não pauta no Senado, não aprova no Senado. Se aprovar no Congresso, para no Supremo. Theo, gostaria de te ouvir aqui. A gente vai ter o Theo aqui com a gente? Deixa eu ver, temos. Theo, gostaria de entender, né, da parte do Supremo. Vamos deixar para lá o Congresso, que já foi bem contemplado aqui nas análises, do clima no Supremo em relação a isso, porque os ministros estão bastante irritados com essas movimentações para a anistia, né? O que se trata, na verdade, é de uma tentativa de reversão de decisões que o Supremo Tribunal Federal vem tomando. Quando acontece o contrário, o Supremo tomando uma decisão que envolve uma votação, por exemplo, do Congresso Nacional de Deputados e Senadores, obviamente há um descontentamento muito grande. E aí uma acusação de interferência, o que faz parte do jogo democrático aqui no Brasil por conta do nosso sistema, em que você pode, por exemplo, recorrer e questionar um partido político, uma entidade, uma associação, um parlamentar pode acionar o Supremo Tribunal Federal questionando determinada aprovação de projeto, proposta, PEC, lá no Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, uma reversão de uma decisão do Supremo, obviamente, também respinga nos ministros do STF que tomaram essa decisão, e é o que a gente está tratando aqui, hipoteticamente, nesse caso, caso de fato aconteça. Obviamente, não é uma alternativa que agrada aos ministros que tomaram uma decisão. Essa revisão da dosimetria poderia, eventualmente, acontecer por meio de uma revisão interna dentro do Supremo desses casos, levando em consideração os casos, e poderia partir do próprio Supremo. Isso ainda está num cenário um pouco nebuloso sobre essa possibilidade, de fato, de o Supremo rever algumas dessas penas. Obviamente, cresce uma pressão um movimento para que haja uma pressão nesse sentido, de políticos, de autoridades, para que o Supremo reveja algumas dessas penas que foram impostas, a depender, obviamente, dos contextos envolvendo essas pessoas, e isso acabaria eventualmente por esvaziar essa demanda pelo projeto de lei da anistia. Mas tudo isso ainda engatinhando. Obviamente que, se de fato houver um avanço na Câmara dos Deputados com uma marcação de data para votação, havendo essa votação e uma aprovação do texto, ele indo para o Senado, Davi Alcolumbre já deixou muito claro que a anistia não é uma demanda da sociedade, não é uma demanda da população. Ele disse isso logo que ele tomou posse, assumiu o cargo de presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado Federal. Diz que não é uma demanda, uma das grandes necessidades da população, que sofre com o impacto da alimentação, do preço dos alimentos, o impacto da inflação no bolso dessas famílias, que sofre com o problema da segurança pública em todo o país, enfim, saúde, educação, há uma série de demandas da população, e Davi Alcolumbre disse no começo do ano que a anistia não era uma dessas demandas. Se eventualmente esse texto é aprovado no Senado, obviamente é um tema que muito provavelmente vai ser questionado no Supremo Tribunal Federal. Muito provavelmente algum partido ou da base do governo ou aliado e contrário, por exemplo, ao que pensa a oposição, pode questionar esse assunto lá no Supremo Tribunal Federal, judicializando esse caso e fazendo com que o Supremo entre em campo com relação a esse ponto. Está, obviamente, só elucubrando, mas é um dos caminhos possíveis. Então, todas essas são opções, todas essas são possibilidades, mas, de fato, causam um desgaste institucional. Tanto uma aprovação de um PL da anistia, como, por exemplo, uma futura judicialização desse caso.
A aprovação do PL da anistia, obviamente, causa um desgaste com o Supremo, que tomou essas decisões determinando as dosimetrias da pena, ou seja, as penas a que essas pessoas envolvidas no 8 de janeiro deveriam cumprir, já que condenadas, e também um desgaste institucional se eventualmente esse projeto for aprovado, questionado do Supremo, judicializado e o Supremo debatendo esse assunto. É algo natural que aconteça, faz parte das regras do jogo, mas obviamente traz sim um desgaste institucional, enquanto o Brasil precisa discutir uma série de assuntos, enquanto no Congresso há uma série de assuntos a serem tratados, discutidos, debatidos de interesse, esse sim, da população.